são muitos os problemas enfrentados por mulheres gestantes. Com um acompanhamento médico adequado, no entanto, é possível evitar muitos desses problemas. Um deles é a pré-eclâmpsia, que é uma complicação que ocorre na gestação devido a dificuldades no desenvolvimento dos vasos da placenta. Você vai entender o que isso significa, os sintomas e como evitar na reportagem de Débora Brito. O problema no desenvolvimento dos vasos da placenta leva a espasmos nos vasos sanguíneos, alterações na capacidade de coagulação do sangue e diminuição da circulação sanguínea. A pré-eclâmpsia é a principal causa de morte entre gestantes no Brasil e a segunda no mundo. O obstetra Zeus Peron destaca os sinais da doença no corpo da grávida. A elevação dos níveis pressóricos, a pressão sistólica e diastólica, a pressão arterial, vai aumentar durante a gestação, provocando alterações tanto neurológicas, como hepáticas, como renais, como hematológicas, que vão agravar a situação da mãe e, por conseguinte, a situação do feto. Complicações da pré-eclâmpsia podem acometer a gestante tanto no momento em que ela está grávida, como após o parto. Segundo Zeus Peron, o problema acontece por causa de alterações que podem ocorrer no início da gestação. O quadro vai depender do que ela possa fazer para desenvolver a condição. Mas é importante observar pontos que podem agravar a situação. Se a gente for levar em consideração que ela pode ter uma história, se for uma paciente que tiver menos de 18 anos ou mais de 35 anos, ela tem um risco maior. Se ela é uma paciente que tem uma história anterior, nas gravidez anteriores, de elevação dos níveis pressóricos, ela tem um risco maior. Se ela tem uma história familiar ou materna ou de alguma irmã que tenha tido pré-eclâmpsia, ela tem um risco maior. Se é uma paciente que ela já é hipertensa antes de engravidar, ela tem um risco maior de desenvolver pré-eclâmpsia. Pacientes com esses perfis devem ser acompanhadas e devem realizar exames antes mesmo de engravidar. Por exemplo, mulheres que já sofram com pressão alta. Além disso, ao engravidar, as consultas de pré-natal devem ser rigorosamente realizadas. A crise sanitária agravou os casos de pré-eclâmpsia, como mulheres que abandonaram planejamento reprodutivo e engravidaram de maneira inadvertida, ou até mesmo pessoas que engravidaram e não fizeram pré-natal adequadamente. São situações que fizeram com que a mortalidade entre mulheres gestantes aumentasse, como aponta o obstetra Zeus Peron. Ele lembra ainda de unidades hospitalares que tiveram seus leitos destinados ao atendimento de pacientes graves com Covid-19. Outra situação que aconteceu é que algumas unidades hospitalares que davam suporte a gestantes fecharam para poder abrir leitos para pacientes com Covid. Com isso, na tentativa de diminuir a mortalidade do paciente com Covid. Com isso, aumentou o número de pacientes com níveis pressóricos elevados que não foi feito o diagnóstico de maneira adequada, aumentou o número de pessoas, de mulheres gestantes que não tiveram um acompanhamento adequado durante sua gestação e das complicações que a pré-eclâmpsia pode trazer, então elas se tornaram graves. A pré-eclâmpsia se apresenta de forma leve e grave, o que diferencia o tratamento. No caso de pré-eclâmpsia leve, geralmente se recomenda que a mulher fique em casa e siga uma dieta pobre em sal e com aumento da ingestão de água para cerca de 2 a 3 litros por dia. Já no caso da pré-eclâmpsia grave, o tratamento geralmente é feito com internamento no hospital. A grávida precisa ficar internada para receber remédios antihipertensivos pela veia e manter sob vigilância a sua saúde e a do bebê. Débora Brito para a Jovem Pan News Fortaleza. 10h23, 10h23, este é o Pan News em Revista.